As bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Yeah, yeah, yeah. Vai, João. Deu?
Shalom Adonai a todos, sejam todos bem-vindos à casa do nosso bom Deus, você que está conosco aqui presencial, você que está online também, que o bom Deus te abençoe nesta manhã tão especial. Eu quero fazer 2 pedidos nesse momento. Primeiro, você que está online conosco possa compartilhar esse culto, essa escola bíblica dominical, para que outras pessoas também possam ouvir do Evangelho. Compartilhe com seus amigos, esse é o momento. O segundo pedido que eu quero é que aqueles que estão presenciais possam compartilhar seus pedidos de orações. E você que está online também, pode colocar aí na plataforma da página da igreja o seu pedido, que chegará até nós e nós estaremos orando por você. Você que está presencial, qual o seu pedido de oração? Qual o seu motivo? Qual a sua súplica? Para juntos levantarmos um clamor ao nosso bom Deus. Esse é o momento. Alguém? Sônia? Seu esposo? Então vamos orar pela saúde do esposo da Sônia, o Cláudio. Vamos orar por ele então, pela saúde dele emocional. Mais alguém? Algum pedido? Vamos orar então pela Cidinha. Vamos orar pela Cidinha, família enlutada e enfermidade. Vamos orar sim. Mais alguém tem algum pedido? Eu quero então reiterar aqui os pedidos sempre colocados em favor da família Dias, principalmente o João Dias. Não está muito bem, já uma idade avançada, debilitado. Vamos orar pela família, vamos orar pelo Alonso também, a Maria, a esposa que cuida. Vamos orar por aqueles que estão enfermos, os fracos na fé, os desanimados. E como sempre tenho pedido, um grande avivamento ao nosso bom Deus, aquecer a nossa alma para continuarmos firmes na carreira cristã. Quero convidar você, mesmo assentado, a orar a Deus, levantar um clamor. Você que está na sua casa, agora aquiete seu coração. Nós vamos orar juntos nesse momento. Todos nós vamos levantar um clamor ao nosso bom Deus. Senhor nosso Deus, aqui estamos nós nesta manhã diante do Senhor. Aqui estamos nós porque somos gratos a Ti, com o nosso coração rendido ao Senhor. Queremos agradecer, meu Pai, pois Tu és soberano, grandioso, Tu és majestoso, Tu governas, ó Deus, sobre todas as coisas e em todos os lugares. Nada foge do controle do Senhor. Toda glória seja dada a Ti. Agradecemos porque o Senhor trouxe luz à nossa alma, trouxe esperança ao nosso coração. Por isso é que nós Te bendizemos e Te exaltamos. Mas queremos também, Deus, nesse momento, agradecermos, ó Deus, pela semana que o Senhor nos concedeu. Semana de trabalho, semana dos afazeres, semana para alguns de viagens, retornos, férias, descanso. Nós agradecemos, ó Deus, tudo isso, Pai. Agradecemos também as lutas que muitos tiveram, lágrimas, perdas, tristezas, mas a Tua boa mão também esteve com cada um de nós. Louvado seja o Teu santo nome. Reconhecemos, ó Deus, nossas limitações, nossas fraquezas, a dureza do nosso coração, as mazelas que muitas vezes tenta brotar em nós, mas a Tua graça, a Tua misericórdia nos perdoa, nos alerta, ó Deus, confessamos nossos pecados e o Senhor nos recebe sempre de braços abertos. Muito obrigado, Deus, pelo Teu grande, imenso e misericórdia sobre nós. Mas agora, Deus, rogamos a Tua intervenção. Queremos que esta igreja seja visitada pelo Senhor. Queremos que essa igreja seja encontrada pelo Senhor.
cada coração que aqui está nesta manhã, como também cada vida que está online conosco. Que a Tua graça, Deus, nos visite as crianças, os jovens, os adolescentes, os homens, as mulheres, ó Deus, cada um que faz parte do povo de Cristo Jesus. Aquece a nossa alma, o nosso coração para amá-lo, ó Deus, para servi-lo com integridade, Senhor. Aumenta a nossa fé, como temos clamado, diante desses dias tão difíceis. E diga-se, ó Deus, que os dias ainda ficarão muito mais difíceis. Por isso, fortalece nossa alma e o nosso coração. Queremos ainda rogar em favor daqueles que sofrem nesse momento. Lembramos da nossa irmã Juliana, que está lá em Curitiba, que o Senhor olhe para a vida dela, Senhor, visitando a sua alma, fortalecendo o seu ser, dando a ela também firmeza no seu tratamento, Senhor, alegria no seu coração, como temos visto, Pai. Fortalece, abençoa os médicos, abençoa a família que está em Ubiratã, seu esposo, Rodinei, as filhas. Fortalece, ó Deus, o ânimo, a alegria deles em Cristo Jesus. Queremos colocar também a vida do João Dias, meu Deus, um homem que te ama, que te serve, já está com uma certa idade, ó Deus, está limitado fisicamente, mas que o Senhor olhe para a vida dele, em especial para sua família, seus filhos que cuidam, ó Deus, com tanto carinho e amor daquela vida. Olha para eles, Senhor. Lembramos ainda da Maria Sobrinho, o Alonso, que também está acamado há tanto tempo. Olha para eles, ó Deus, olhe para Maria, continue a dar alegria à vida daquela mulher, como sempre temos observado, ao cuidar do seu ente querido. Abençoa os filhos que estão fracos na fé, os desanimados, aviva a alma deles, aquece com poder e glória, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que nesta manhã o nosso louvor, a nossa adoração possa chegar ao trono da graça. Olha para o ministério de louvor, Deus, a equipe de louvor que vai conduzir, ó Deus, canções que engrandecem e exaltam o Teu santo nome. Enche eles com poder, com graça, com misericórdia, bondade, Senhor. Dá a eles intrepidez, ó Deus, para cantar e as palavras, as músicas falarem a nossa alma, tanto aqueles que estão aqui como aqueles que estão online, em nome de Cristo Jesus. Olha também para os nossos professores, a nossa escola bíblica dominical. Abençoa cada um deles, se prepararam, estudado, oraram, ó Deus, dá vida, dá palavras de vida eterna, dá sabedoria, inspiração do alto os céus, ó Deus, para falarem, dá inspiração aos alunos que vão ouvir, Senhor, para que todos nós sejamos ministrados pela graça de Cristo Jesus. Deus, lembramos ainda da família da Cidinha, Pai. Olha para ela, Senhor, família enlutada, família que precisa da Tua graça, do Teu conforto, do bálsamo do Espírito Santo, Deus. Aviva a Tua obra, aqueles que estão doentes espiritualmente, desanimados, abatidos, amargurados, tristes, que o Senhor os possa visitar, que o Senhor invada o seu coração com graça, força, e que haja perdão, haja reconciliação, alegria, que eles voltem à casa do Pai em nome de Jesus. Aqueles irmãos que não podem estar na Tua presença, Deus, como a vida daqueles que estão enfermos ou já têm uma certa idade, que estão nos acompanhando, ó Deus, visita eles para a glória do Teu nome. Lembramos também da família da Sônia, o seu esposo Cláudio, que não está muito bem emocionalmente, que o Senhor olhe para ele fisicamente, espiritualmente, traz luz, salvação, graça, com poder e honra, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse momento. É em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos mais uma vez. A palavra está com a nossa superintendente, a Clarice. Bom dia, amados. Que nós tenhamos um domingo abençoado na presença do nosso Deus. Nós agradecemos a Ele por nós estarmos aqui nesta manhã, e que Ele possa
falar aos nossos corações, que é para isso que nós estamos aqui. Amém? Amém. Nós vamos estar orando mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer, porque até aqui a tua misericórdia tem alcançado as nossas vidas. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem nos guardado, e mesmo diante de todas as dificuldades que porventura nós tenhamos passado, nós sabemos que a tua misericórdia esteve conosco, que o Senhor nos sustentou e nos guardou, e nós te agradecemos por isso. Muito obrigada, Senhor. Queremos nesta manhã colocar a vida daqueles que estão aqui, Senhor, aqueles que estão online, aqueles que não puderam vir, o Senhor conhece as razões. Nós queremos, Senhor, te rogar uma bênção sobre essas vidas. O Senhor conhece cada um, o Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece os medos, os anseios, as alegrias. Que o Senhor possa, de uma maneira especial, tocar na vida de cada um. Que eles possam ter, que nós possamos ter, Senhor, graça, saúde e paz. Muito obrigada, Senhor. Fala aos nossos ouvidos nesta manhã. Nós sabemos que se nós estamos aqui no Evão, o Senhor tem algo preparado para cada um de nós. E nós queremos, Senhor, ouvir, entender e o mais importante, colocar em prática nas nossas vidas. Nós somos carentes de Ti, Senhor, carentes da Tua misericórdia. E nós queremos, Senhor, retribuir tudo aquilo que o Senhor tem feito para nós. Mas para isso, Senhor, nós carecemos também de Ti. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Dá-nos, Senhor, entendimento. Dá-nos, Senhor, sabedoria, para que nós possamos aplicar tudo aquilo que a gente tem aprendido, tudo aquilo que nós sabemos, Senhor, de Ti, nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que nós amamos. Muito obrigada, Senhor, nós te louvamos e bendizemos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, antes da nossa leitura, só reforçando, a Débora pede para que avise as irmãs que hoje, às 17h30, teremos a reunião plenária da SAF. Vai acontecer aqui no templo e todos os cuidados necessários, serão tomados. Então, isso que é muito importante, a participação de todas as irmãs. Hoje, 17h30. A nossa lição de hoje é a lição de número 6, Saúde Emocional. Nosso texto base está no livro de Salmos, é o Salmo 116. Os irmãos podem estar abrindo e eu vou fazer a leitura. Salmo 116. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém?
Irmãos, nós vamos passar ao louvor, nós vamos estar louvando ao nosso Deus, esse Deus que muito tem cuidado de nós, que tem guardado as nossas vidas até aqui, e nós somos gratos a Ele. Após as classes poderão se separar, as de sempre, e a palavra vai estar com o pastor. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos nos colocar em pé, e eu gostaria de começar louvando ao Senhor e chamando a nossa atenção com o texto de Isaías 55, capítulo 6, versículo 6. Capítulo 55, verso 6 diz: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que nós possamos estar abrindo as nossas mentes e coração, enquanto se pode achar. Porque você, você que está em casa e online, você que está assistindo também, pense nisso, Busque ao Senhor. Porque na hora da aflição todos nós um dia teremos, mas se nós conhecermos a palavra do Senhor e conhecermos a Cristo, com certeza venceremos, passaremos, estaremos sempre renovados na força do Senhor. Porque se você esperar pelo dia da forte angústia que você e eu passaremos, talvez se não buscarmos a Deus, nós vamos perecer. Então que você possa buscar a Deus, enquanto Ele está perto, enquanto Ele está presente, porque Ele ouve aquele que busca de coração. Vamos entoar esse hino que diz sobre a palavra de Deus, o hino de número 350, Fonte da Celeste Vida. Fonte da celeste vida, manifesta o teu poder, vivifica o sem alento, faz os mortos renascer. Vida eterna, nos viestes conceder. Ao abrirmos o teu livro, dele emana a luz dos céus, esclarece todo o engano e dos erros livra os teus, ilumina
E é assim que nós vivemos. Não vivemos pelo que nós vemos ou pelo que sentimos, mas nós temos verdadeira alegria no Senhor. Quem conhece a Cristo sabe que nós podemos ser felizes e alegres em todos os momentos, até na tribulação, ser perseverante, porque temos a esperança que Cristo é por nós. Alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela àqueles, ó Deus, que temem o Teu nome. E, ó Deus, o Senhor também, ó Pai, mesmo com o Teu grande amor, ó Pai, nos remiu, ó Pai, para si. E, ó Deus, não é pelos nossos merecimentos, não é pelas nossas ações, mas é pela Tua graça infinda, Pai, que buscamos a Tua presença. E a Ti rendemos todo louvor e toda adoração, Pai, porque Tu és poderoso, porque Tu és um Deus fiel, é um Deus de amor, é o Deus que estende a Tua graça, é o Deus de salvação àqueles que estão perdidos. E nós clamamos, ó Pai, e pedimos que o Senhor também derrame a cura, ó Deus, sobre aqueles que estão enfermos e doentes, a cura sobre aqueles que estão, ó Pai, também com o seu espírito, Pai, com a sua alma machucado, feridos, ó Pai, na jornada em que vivem, ó Deus, que o Senhor venha a cada um, ó Pai, e restaura, Pai, para a glória e honra do Teu nome. Pedimos a Ti no nome de Jesus. Amém, ó Deus. Podeis sentar, queridos. Que
bom tê-los conosco nesta manhã. Nossa lição já foi lida, o nosso texto central no Salmo 116, o tema saúde emocional. É sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Então mantenha as escrituras abertas no Salmo 116 e também a sua revista, que é a nossa série de estudos, Juntos na Alegria e na Dor, para que nós tenhamos algumas lições para as nossas vidas. Saúde emocional. A psicologia moderna afirma o seguinte: todos nós teremos emoções. Em outras palavras, vai dizer também, é impossível não se emocionar. É impossível o ser humano não se emocionar. Em alguma área, em algum momento. Muitos se emocionam naquilo que nós chamamos um aspecto positivo. É um nível altíssimo. É uma alegria contagiante. Ele se sente, me permita usar uma expressão popular na atualidade, ele se sente o rei da cocada. Isso significa que o seu emocional está elevado. Ele é alegre, ele canta, ele festeja, ele cumprimenta. O seu andar é ereto, sua cabeça é olhando para cima, sempre olhando por cima. Isso vai demonstrar uma pessoa que está emocionalmente alegre, emocionalmente feliz por alguma coisa, talvez por uma palavra que recebeu de elogio. Nossa, como você está linda, nossa, como você está elegante, nossa, como que você está cada vez mais jovem. São palavras que trazem na nossa alma uma alegria. Quem não gosta de receber elogios? Todos nós. Você que está nos ouvindo também, com certeza. Então, o aspecto emocional tem a ver com um aspecto positivo. Mas também é verdade que o oposto acontece na vida também daqueles que não estão bem emocionalmente, que é o aspecto negativo. Se eles saem daquilo que nós podemos dizer dos céus, nas alturas, agora eles descem na mais profunda cova do abismo. Nada para eles está bom. Eles vivem aquela máxima da ave da Angola que mais ou menos canta assim: tô fraco, tô fraco, tô fraco. Nada para ele ou para ela está bom. O seu andar agora é como um avestruz, como as pessoas dizem, de cabeça para baixo. Ele não consegue levantar os seus olhos. Você o encontra pela rua e ele está caminhando mais ou menos assim, cabisbaixo. E de repente você vai conversar com ele e pergunta: como que você está? Ele diz: olha, não está nada bem. A minha vida é uma droga, a minha vida perdeu sentido, já não há alegria no seu coração. Esses então descem ao mais profundo da cova dos seus sentimentos. As coisas que outrora dava a ele alegria, prazer, felicidade, no aspecto cristão, que é o nosso contexto, a casa do Senhor, que era um lugar de regozijo, de alegria, de encontrar as pessoas, abraçar, perde o sentido, perde a alegria. Para quê? Só tem pessoas falsas. Para que olhar para aquelas mensagens? Para que aquele momento de louvor? Para que isso? Para que aquilo? Isso demonstra como está o nível emocional dessa pessoa. É negativismo puro, puro. Olha para o trabalho e diz: puxa, que trabalho que eu tenho, pior trabalho do mundo. Olha, ganhar essa merreca. Mas eu abro um parênteses: é essa merreca aí que está dando sustento, que coloca comida, que paga as contas, ainda que com dificuldades. Você consegue compreender que todos nós temos momentos emocionais da vida, seja nas alturas ou seja até mesmo no mais profundo do abismo. Mas a questão nesta manhã é como manter o equilíbrio, para que hoje nós não estejamos lá em cima, daqui a pouco, amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, estejamos com o nosso emocional lá embaixo. E é sobre isso que o texto fala do Salmo 116. Se você observou a leitura feita nesta manhã pela nossa superintendência, você vai ver que é o momento em que o salmista parece que estava com o inferno sobre as suas costas. Ele diz: olha, o inferno se apoderou de mim.
A morte, diz ele, que estava presente ao seu derredor. Ele não tinha mais alegria, ele não tinha mais contentamento, ele não tinha mais esperança. Ele olhava ao seu derredor e via o caos daquela época, daquela sociedade, dos seus inimigos se levantando contra ele. Então, emocionalmente, ele estava no inferno da cova, que nem diz o próprio texto. Mas é interessante que ele muda esse quadro agora no seu equilíbrio emocional. E aonde que ele muda o seu emocional? Aonde que ele muda o seu sentimento de tristeza, abatimento para alegria, contentamento? Quando ele começa a olhar em Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Mas observem também que o texto nos ensina que nós devemos ter um equilíbrio emocional. Todos nós, na nossa vida, precisamos, na carreira cristã, precisamos ter um equilíbrio emocional, porque senão amanhã você está espiritualizando tudo, depois você está negando tudo. A vida cristã, preste atenção, você aqui presencial e você que está online conosco, a vida cristã não é feita só de emoções, a vida cristã não é feita só de negativismo, tristeza, não. A vida cristã é feita de um equilíbrio emocional. Haverá luta, sim, mas eu tenho um equilíbrio emocional, a minha fé está firmada. Eu terei covas de inferno, que nem diz o texto, terei lágrimas, terei tristeza, sim, mas eu mantenho o meu equilíbrio emocional. Amém? Por isso que nós, cristãos saudáveis, temos uma vida emocional equilibrada. Equilibrada. E é isso que o texto nos ensina nesta manhã. Como que o autor encontrou esse equilíbrio emocional? Se todos nós temos que ter esse momento de emoções. A primeira lição, olhando para o nosso texto aí, a nossa lição, se você tiver em casa também a sua revista, acompanhe conosco. Diz o autor, a declaração de amor a um Deus atencioso. Então observem vocês que o salmista vai dizer que o equilíbrio emocional, ele tem base como uma declaração de amor a um Deus atencioso. É aí que nós encontramos o equilíbrio emocional. Agora veja bem, o declarar aqui, o falar, não é apenas da boca para fora. Se você olhar os evangelhos, a Bíblia vai dizer em Mateus 12, que o coração fala, ou melhor, a boca fala do que o coração está cheio. Então, este amor, ele não pode ser algo apenas subjetivo, ele precisa ser algo real, ou seja, o verdadeiro amor de Cristo precisa estar dentro do meu coração, ou seja, aqui requer a regeneração, aqui requer a salvação, aqui requer uma experiência com esse Deus maravilhoso, porque dizer que ama a Deus só nos momentos alegres e de felicidade, de prosperidade da carreira cristã, é fácil. Mas nós precisamos dizer que amamos a Deus também nos momentos de perdas, nos momentos de aflições, nos momentos de injúrias. Então, o declarar o amor a Deus é que nos mantém um equilíbrio emocional. Mas para isso, eu preciso dizer, não da boca para fora. O meu coração, você consegue compreender isso? O teu coração precisa ter uma experiência de regeneração com esse Deus maravilhoso. Se você não tiver um encontro com Cristo de regeneração, de salvação, de Deus habitar, o Espírito mudar a tua vida, iluminar a tua mente, abrir os teus olhos e aquecer o teu coração, você vai dizer que ama a Deus conforme muitas pessoas dizem que ama o seu cônjuge. Eu te amo, querida. Eu te amo, querido. Mas é um amor que na primeira dificuldade, na primeira crise, na primeira intempéries, na primeira animosidade, olha, eu não vou mais com a tua cara, eu vou me separar, vai viver a sua vida, eu vou viver a minha. Nós pensávamos que nos amávamos, mas nós não nos amamos. Então,
vai ser feliz ali, eu vou ser feliz aqui. Você consegue compreender? O amor foi apenas um momento emocional. Aquilo que nós chamamos, olha, eu fui simpático, gostei do jeito, estou apaixonado. Mas será que está mesmo? O tempo vai mostrar que não. Assim é também na vida cristã. Muitos dizem, eu amo a Cristo, Ele é meu Salvador, eu vou andar com Ele, participam do batismo muitas vezes, participam da ceia, dos momentos de bênção, de graça que Deus derrama sobre a sua igreja, mas o seu equilíbrio emocional não está estabilizado. Ou ele está muito afoito, ou está muito festivo, ou está muito triste, aborrecido. Então nós precisamos cantar aquela canção, né? Que um coração do menino e da menina, e do cristão, do homem e da mulher, não é triste nem zangado, nem aborrecido e nem o quê? Mas é o quê? Feliz, porque tem Cristo Jesus. Olhem para Romanos capítulo 1, versículo 16. Quando o autor diz assim que aqueles que estão em Cristo têm a certeza. O Espírito fala a nossa alma, testifica que nós somos filho do Altíssimo. Você quer ter então uma declaração verdadeira do amor a Deus? Você precisa ter uma experiência com Cristo. A sua vida precisa ser mudada, transformada, renovada. E abre-se um parêntese. Hoje à noite nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que a graça de Deus nos transforma, nos faz, nos leva e nos conduz a sermos a imagem de Cristo Jesus. Ela nos santifica, sim, nos fazendo a imagem de Cristo Jesus. Amou, perdoou, viveu, sofreu, chorou, padeceu, foi envergonhado, foi humilhado, mas tinha um equilíbrio emocional. E foi até onde? A cruz. Você quer ter uma vida emocional, uma saúde perfeita emocionalmente, você precisa declarar o teu amor a Cristo. Não da boca para fora, mas você precisa ter uma experiência com Ele. É este amor que nos fortalece, é esse amor que nos capacita a amar outras pessoas. Então nós precisamos ter esse encontro com Ele. E diz as Escrituras que aquele que diz que ama a Deus, aí você pode olhar no Evangelho de João, capítulo 14. Aqueles que dizem que amam a Deus, que servem a Deus, precisam ser obedientes à sua palavra, aos seus mandamentos, às suas ordenanças. Olha para mim, você que está aqui presencial e você que está online. Preste atenção. Por que às vezes é tão difícil obedecer à palavra de Deus? Por que é tão difícil? Quando a Bíblia diz que nós precisamos ser dizimistas e nós não somos. Quando a Bíblia diz que nós precisamos amar e nós não amamos. Quando a Bíblia diz que nós precisamos evangelizar e nós não evangelizamos. Estou dando apenas algumas ideias. Quando a Bíblia diz assim, não deixemos de congregar e nós não estamos nem aí com congregar. Abre-se um parênteses. Claro, devido à pandemia hoje, muitos não podem estar aqui. Eu entendo isso. Mas e quando acabar a pandemia? Fecha-se o parênteses. A Bíblia nos ensina tanta coisa e tantas coisas nós dizemos é difícil, é impossível. E quando eu olho para as Escrituras, por exemplo, em 1 João 5,3, a Bíblia vai dizer assim que os mandamentos de Deus não são penosos para aqueles que amam a Deus. Você consegue compreender isso? Alguma coisa está errada nesta carreira cristã que foi apresentada a você e também a mim. Uma vida emocional equilibrada exige amor a Deus e obediência aos seus mandamentos. Pedir a graça, bondade e misericórdia. É isso que o salmista vai dizer no versículo 1 e no versículo 2 do Salmo 116, que foi lido nesta manhã. Cuidado com a sua vida emocional, com a sua saúde emocional, com a sua saúde espiritual. Mas há uma segunda, não só uma declaração, mas há uma segunda também lição que o autor nos dá: a confiança em um Deus gracioso. Confiança em um Deus gracioso. Bom, se eu declaro esse amor a Deus, que é um Deus gracioso, então agora eu posso dizer que eu tenho uma confiança.
nesse Deus maravilhoso. Esta palavra confiança tem a ver com fé. Fé tem a ver com crer. Crer tem a ver com caminhar seguro, independente do que venha a acontecer. O nosso problema, preste atenção, o nosso problema é que nós vivemos num contexto de cristianismo do século 21, e isso não é só do século 21, isso foi em todas as épocas, em que é nos ensinado que o cristão autêntico, verdadeiro, registrado, selado pelo Espírito Santo, conforme está lá em Efésios capítulo 1, este está imune. Presta atenção, a palavra está na moda, né? Imunização, ser imune a respeito da vacina que está aí. Diz que o cristão é imune de sofrer e de passar pelo vale da sombra da morte. Por quê? Pegam-se textos isolados, por exemplo, como aquele de Deuteronômio, quando diz assim: olha, vos farei por cabeça e não por cauda. Então é ensinado a nós: olha, você é cabeça, você é o Senhor da sua vida, você não é cauda. Cauda é aquele que rasteja, é aquele que sofre, é aquele que perde, é aquele que não prospera. E aí então, eu sou cristão, então eu preciso o quê? Ter uma vida maravilhosa na minha vida. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, o Senhor Jesus vai dizer no Evangelho de João 33, Evangelho de João 16, versículo 33: no mundo tereis paz. É isso que vai dizer o texto? É isso que diz o texto, você que nos ouve presencial e online? É isso? Não. No mundo tereis aflições. Alertados nós somos, advertidos nós somos, notificados nós somos, avisados nós somos, mas o problema é que nós preferimos dar muito mais ouvidos a estas ideias de certos pregadores do que darmos ouvidos a Escrituras. Então, nesta vida que é transitória, passageira, mas é muito mais lutas do que bênçãos, ok? Nós precisamos confiar em um Deus gracioso. E essa confiança requer fé. E para ter fé, nós precisamos crer em Cristo, entregar a nossa alma a Ele. Mas aí você vai dizer assim para mim: pastor, eu já entreguei a minha vida, eu tenho certeza da minha salvação. Amém por isso. Mas às vezes eu vacilo. Você vai dizer: às vezes o meu equilíbrio emocional não está saudável. Ou ele está lá em cima demais, ou ele está lá embaixo demais. O que é preciso? Bom, se a fé é aquilo que está lá em Hebreus capítulo 11, você pode olhar aí, versículo 1, fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Bom, se eu preciso ter esta fé de que eu confio em Deus, que Ele é um Deus gracioso, independente das turbulências, independente das perdas, independentes do ganho, independente das conquistas, então há momentos na vida que eu preciso orar a Deus como os discípulos. Quando os discípulos pedem ao Pai o quê? Senhor, aumenta a nossa fé. Entenda algo. Tem uma fé que é regeneradora, que essa não vem de você, ela é dom de Deus. Efésios 2, 8, 9, o dom de Deus é a sua graça, é a sua salvação, é Deus que nos dá esta fé, que nos habilita a herdar o reino dos céus, e esta fé que Ele nos dá, faz nos crer nele, e esta fé agora do crer, de acreditar, de ter confiança, de continuar no vale da sombra da morte, passar por ele, é que eu e você precisamos pedir a Deus: Pai, aumenta essa fé que o Senhor colocou em mim. Eu estou querendo esmorecer, estou querendo retroceder, eu estou querendo voltar atrás, eu estou querendo abandonar tudo, eu não quero mais ir à casa do Senhor, eu não quero mais ler a Bíblia, eu não quero mais nada, Senhor, o meu emocional está abalado. Eu preciso ter um equilíbrio. Então, Senhor, aumenta a minha fé, porque os dias são difíceis. É o que a palavra do Senhor nos diz. Porque quando eu creio nesse Deus, quando eu tenho esta fé, ela vai produzir em nós o que? Esperança. Esperança que o nosso futuro não é esse, a nossa pátria não é essa. A nossa pátria e o nosso futuro está nos céus.
É o que o salmista diz, é o que o autor da lição nos mostra justamente nos pontos aqui colocados. Se você estudou a lição, você vai ver isso. Então eu preciso ter confiança, manter um equilíbrio emocional. Creia em Cristo. Tenha Ele como seu único e suficiente Salvador. Mas o autor nos ensina ainda uma segunda lição, uma terceira lição. Se no primeiro momento ele fala que eu preciso ter uma declaração de amor, crer e andar conforme a vontade dele. Se no segundo momento ele diz, eu tenho que ter uma confiança nesse Deus gracioso, independente do que eu venha passar, o meu equilíbrio emocional vai ter. Num terceiro momento ele diz, o descanso nos braços de um Deus que cuida. Agora eu preciso descansar. Como que você descansou essa noite na sua casa? Você dormiu em pé? Alguém aqui conseguiu dormir em pé essa noite? Ficou em pé? Não. Como é que você descansou? Fala aí. Você que está online pode colocar também aí, coloca na página da igreja. O diácono André que está ali na porta, ele disse que deitou. Você deitou? Você, por acaso, alguma vez chegou na sua casa, num dia talvez cansado, num dia talvez esgotado, serviço, isso, família, trabalho, sei lá, um monte de coisas, e você falou, nossa, o dia hoje foi exaustivo. E aí você olhou para a sua cama e se jogou nela? Alguém já fez isso? Pode levantar a mão, eu sei que você já fez isso. Fez ou não fez? Ou então você deitou e falou, ai, que coisa gostosa. Aí a Cidinha está falando, graças a Deus. E se bobear, você dormiu sem tomar banho ainda, com todo respeito. Porque você se jogou ali naquela cama, certo? E aí você acordou no outro dia e disse assim, nossa, dormi que nem uma criança, ou senão que nem uma pedra, que a gente às vezes diz. Você que está online também já se sentiu assim muitas vezes. O descanso nos braços do Pai é isso. Você precisa se jogar nos braços do Pai. Você precisa se lançar. Você consegue compreender que não dá só para declarar que ama a Deus, não dá para dizer apenas eu tenho fé, eu creio nele, se eu não tenho confiança, se eu não me lanço nele, se eu não creio que ele pode cuidar de mim, nos momentos difíceis, nos momentos de dores, nos momentos de perdas, nos momentos de conquistas. Porque a conquista também nos faz perder o equilíbrio emocional, nos faz perder a consciência de que o que nós temos vem de Deus, é bondade, é graça e misericórdia. Por isso nós precisamos descansar nesse Deus, nos jogarmos nele, lançar nele, é aquilo que está também lá em 1 Pedro 5:7, quando o autor diz assim, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. E aí ele diz assim, antes lançai toda a vossa ansiedade sobre Cristo Jesus. Isto é lançar. É tirar a mochila, é tirar aquilo que está pesando sobre os seus ombros e dizer, Senhor, cuida, eu não consigo, eu não vou, eu não faço, o meu coração está exausto, está se exaltando, eu preciso que o Senhor continue a cuidar. Refreie o meu coração, aquece o meu coração, senão eu não tenho um equilíbrio emocional. Lançar-se nos braços desse Deus é aquilo que está lá em João 10. Se você observar o versículo 28 até o versículo 30, quando o autor vai dizer assim, olha, as minhas ovelhas me seguem. Por que elas me seguem? Porque elas ouvem a minha voz e eu as conheço. Mas o que me chama a atenção é aquilo que o texto diz, que aqueles que Deus colocou na mão, ou melhor, aqueles que Cristo colocou nas mãos de Deus, você imaginou isso? Nas mãos de Deus, ninguém pode tirar. Nós precisamos ter um equilíbrio emocional? Amém, claro que precisamos. Muitas vezes não temos, misericórdia, não temos. Então é nesses momentos, para termos um equilíbrio emocional, independente da situação, eu preciso saber que as mãos de Deus estão sobre mim. Não só sobre mim, mas embaixo, sob mim. É Ele que cuida. Leia um Salmo 139.
quando o autor diz sobre a grandeza de Deus, antes de formar a palavra, ele já sabe, não é o que diz o Salmo lá? Antes de sair, ele já sabe. E aí ele diz que se subo, se desço, se vou, se corro, se fico, se não vou, ele já sabe. Diz que nós fomos escritos todos os nossos dias, mesmo antes de nascermos, ele já nos conheceu no ventre materno. E aí ele pede, olha, vê se há alguma coisa de errado em mim aí, Senhor, no meu coração. E se tem alguma coisa de mal brotando, perdoa. Mas o que me chama a atenção é o que está no versículo 5º do Salmo 139. Quando ele diz assim, as tuas mãos me cercam pela frente, por trás e por cima. Você podia dar um glória a Deus. Aonde você está online, um glória a Deus por isso. É Deus que cuida de nós. Então, se você tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, descanse. Mas o descansar não significa não fazermos nada. Temos uma responsabilidade, sim. Mas eu confio nesse Deus maravilhoso. Lembram de Isaías 43? São textos que a gente precisa ter sempre na memória. Quando diz assim, olha, você vai passar pela água, mas a água vai, ou melhor, a água não vai te afogar. Você vai passar pelo fogo, e o fogo não vai te queimar. Nós precisamos confiar nos braços e descansar nesse Deus. Ele cuida de nós. Nada do que acontece em nossa vida preste atenção, você presencial e você online, nada do que acontece em nossa vida deve nos desequilibrar emocionalmente. Nós precisamos continuar constante, porque as emoções passam, as tristezas também passam. Olhe para Cristo. É isso que o autor está nos ensinando, é isso que o texto diz. O descanso nos braços de um Deus que cuida de nós. Terceira e quarta e última lição, melhor dizendo, o desenvolvimento de uma vida com propósito. Observe que agora ele coloca em prática praticamente tudo aquilo que nós já citamos. Agora tem que ter um propósito de vida. Olha para mim. Qual é o seu propósito de vida? Qual é? Ganhar dinheiro? Ter uma casa própria? Ter um carro novo? Um celular moderno? Ter filhos? Ter uma esposa? Qual é o seu propósito de vida? Vou abrir um parêntese. Não estou dizendo que você não tenha que ter esses propósitos na vida. Porque se você não tiver isso, você não caminha, você não prospera, você não cresce, você não vai, você não levanta de manhã, você não sonha, você não estuda, você não cresce. É preciso. Mas isso não é o ponto máximo da nossa vida. Qual é o foco da nossa vida? Qual é o propósito de você estar nessa terra? Para que Deus olhou para você? Por que Deus te amou antes da fundação do mundo? Eu vou fazer uma propaganda pessoal, me permitam. Se você não nos acompanhou ontem pela programação na rádio, entre na página da igreja, nós temos feito essa transmissão tanto pela rádio, né, FM, a 107,9, como também pela plataforma da página da igreja. E ontem nós falamos um pouquinho, sempre é rápido, né, uma pequena devocional, e nós falamos sobre céu. Céu. Qual é o propósito da sua vida? O propósito da sua vida é o céu. É o céu na sua vida. Você quer ter um equilíbrio emocional na sua vida? Pense no céu. Temos até uma canção, um hino, melhor dizendo, né? Ó pensai lá no céu. Fala a verdade, aí eu me coloco junto, tá? Nós pensamos bastante no céu? Você acordou hoje dizendo, o céu me aguarda? Amanhã você vai acordar e dizer, o céu está mais próximo, um dia a menos? Você vai acordar na terça e vai dizer, 2 dias a menos para o céu chegar? A gente não faz isso. A gente diz assim, amanhã eu preciso levantar cedo, eu preciso enfrentar, um dia a mais, a minha dívida está chegando, eu preciso visitar cliente, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Nosso coração se prende muito mais nesta terra. Então nós precisamos ter um propósito de vida. Propósito espiritual, sim, terreno também, mas o propósito espiritual é muito mais. E o autor colocou algumas coisas aqui que nós precisamos apenas relembrar. Primeiro, propósito da nossa vida, a reafirmação da fé.
Precisa ser renovada essa fé a cada dia. Aí eu cito novamente o texto que já foi dito, de Lucas 17, dos discípulos. Senhor, aumenta a nossa fé. Nossa fé precisa ser reafirmada dia após dia. Não a salvação. A salvação Deus nos concedeu e vai nos levar, mas é a minha intimidade com Deus, é a minha santidade, é a minha pureza, é a minha perseverança, é a minha intrepidez de continuar caminhando com esse Deus maravilhoso. Amém? Então, Senhor, aumenta. Reafirma a sua fé. A sua fé em Cristo Jesus terá momentos de alegria? Amém. A sua fé em Cristo Jesus terá momentos de tristeza? Amém. Mas eu mantenho o meu equilíbrio emocional, saúde emocional. É isso que o autor nos coloca. Segunda ideia que o autor coloca também, além de reafirmar. Segundo, a disposição para a gratidão. Lembra daquele texto de 1 Tessalonicenses 5,18? O autor diz o seguinte: em tudo, ou melhor, em algumas coisas, é isso que o texto diz? Nos momentos alegres, é isso? Não, o texto diz, em todos os momentos, ou em tudo, dai graças. E aí eu preciso abrir um parêntese e abrir o meu coração também para vocês. Confesso que nas tristezas não é fácil dar graça, agradecer, ter um coração grato a Deus. Experiência própria, sua, aqueles que nos ouvem também, eu reconheço isso, não é fácil, mas nós precisamos reafirmar nossa fé, e uma vez que nós reafirmamos a nossa fé, nós aprenderemos a dar graças a Deus, o nosso coração será grato. Lembram de Jó? Cantar essa música é muito fácil, agora viver ela na prática, tem até uma música, né, sobre Jó, que Jó perdeu tudo, e eu quero dar graças, eu quero glorificar, o mesmo Deus que deu, é o mesmo Deus que tira. É fácil nós lermos isso na Bíblia, e é fácil nós cantarmos isso no dia a dia. Agora, viver na prática, quando a dor chega, não é fácil. Tenha um coração grato, tenha um coração grato a Deus. A murmuração, preste atenção, a murmuração é a canção de Satanás. A gratidão é o louvor a Deus, independente da situação. Tenha um coração grato a Deus. Não tenha murmuração no seu coração, independente do que aconteça. Agradeça. Porque o salmista, no Salmo 119, versículos 67 e 71, ele chega a dizer: Senhor, foi-me bom passar pela aflição, porque esta aflição, esta dor, me ensinou, me capacitou, conheci mais a tua graça, o teu poder, que se reveste na minha fraqueza. Paulo vai dizer depois. Então, a disposição para a gratidão. Uma terceira lição que o autor coloca nesse quarto tópico é a celebração da salvação. A celebração pela salvação. Nós precisamos ser alegres, né? O festejar pela gratidão, pela salvação. Talvez a gente não consiga entender muito bem o aspecto da salvação. A gente ouve tanto falar que precisa de Jesus, que precisa da salvação, e aí eu abro novamente um parêntese. Hoje à noite nós vamos falar sobre essa questão da salvação. Não falte, tá? Venha ao culto se você puder. Você que está online, não perca. Fica conosco também à noite. Fecha-se o parêntese. Mas nós precisamos entender a dimensão dessa salvação. Para isso, apenas um único texto, Romanos 5. Se você olhar, versículo 1 ao 10. Ele vai dizendo, justamente nos versículos iniciais, ele diz assim, olha, a fé é que justifica, a fé é que salva. Então nós precisamos nos gloriar, não só na fé, na salvação, mas ele diz, olha, eu preciso me gloriar também nas tribulações, porque as tribulações confirmam a fé, as tribulações fortalecem a fé, a tribulação lapida a fé, a tribulação nos fortalece para caminhar. Mas quando chega no versículo 8º, 9º e 10º, se você estiver olhando aí, ele faz uma revelação maravilhosa, que deveria trazer algo ao nosso coração em dizer, puxa, olha para onde eu estava, o que eu era e aonde eu estou agora. Aí o autor diz o seguinte, olha, que sem Cristo, sem a fé, nós éramos inimigos de Deus. Você já pensou ser inimigo de Deus?
Você sabe o que significa isso? Você já teve algum inimigo na sua vida? Quando você era criança, jovem, na escola, a gente até brincava assim com as pessoas que brigavam com a gente, que a gente discutia, às vezes por coisas bobas, né? A gente dizia assim, eu não quero mais ser seu amigo, ó, perdi a amizade. Tinha um gesto assim, quem fez isso alguma vez? Aí, ó, todos nós, alguma coisa nesse sentido. Todos nós, outrora, talvez falamos, né, expressamos, olha, fulano é meu inimigo. É duro ter inimigos na vida, não é verdade? Parece que esse inimigo nos persegue, parece que esse inimigo está toda hora sendo relembrado pela nossa mente, pelo nosso coração. Parece que esse inimigo faz de tudo para nos prejudicar, falar mal, palavras, e é assim que acontece. E se você é inimigo de alguém, não é diferente, você vai fazer isso também para prejudicar essa pessoa. Então entenda, ser inimigo de Deus, não que Deus vai prejudicar a sua vida, é que você já está prejudicado por ser inimigo do próprio Deus, que é amor, graça, bondade e misericórdia. É isso que o texto está dizendo, que sem Cristo nós éramos inimigo dele, mas agora a salvação veio a nós, e agora nós nos tornamos amigos desse Deus maravilhoso, amém? Então agora há motivos de celebração, porque agora nós somos amigos. Nós éramos inimigos, condenados, longe de Deus, longe da eternidade, de morar no céu, no paraíso, aonde quer que seja, mas agora em Cristo estaremos ao seu lado. João 14, na casa do meu pai há algumas moradias, é isso que diz o texto? Na casa do meu pai há muitas moradias, e eu vos preparei, e vou voltar para vos levar comigo. Você já pensou estar ao lado de Deus? Gratidão, júbilo. Assim você mantém o seu equilíbrio emocional. Não se altera dizendo eu sou o máximo, e nem também eu sou a pior pessoa do mundo. Eu sou filho do Altíssimo. Mas há uma quinta e última lição, melhor, uma quarta lição que ele coloca aqui também, a prática da devocional. Como que nós vamos reafirmar o nosso propósito sem a prática devocional? E aí eu preciso fazer uma pergunta para você que me ouve nesta manhã. Como anda? Você que é casado e tem filhos, como anda o seu culto doméstico? Como anda? A prática da sua devocional. Mas como anda o seu momento devocional a sós com Deus? Aquele em que você se retira em algum lugar, aquele que você está a sós, aquele que você tem coragem de abrir o seu coração, porque nós temos isso. Eu não tenho coragem de abrir o meu coração quando há muitas pessoas ao meu derredor, mas que eu estou a sós com Deus, eu abro o meu coração, penso nas minhas mazelas, confesso a Deus, apesar que Ele sabe, eu digo os intentos do meu coração e Ele sabe, eu abro o meu coração. Como está a sua devocional? A leitura da nossa palavra, da palavra de Deus. Como anda a leitura? Nós precisamos ler as Escrituras, nós precisamos ter esse momento, senão a nossa fé, senão o nosso equilíbrio emocional não se mantém. Ele sempre estará oscilante, e eu preciso ter uma vida equilibrada, devocional, diariamente. Faça isso, não perca oportunidades. Haverá um tempo, você que tem filhos pequenos, eu tenho presenciado isso, haverá um tempo em que você não terá mais os seus filhos. Não é que eles vão morrer não, eu sei que eles vão morrer um dia e tal, mas é que eles crescerão, eles vão namorar, eles vão casar, eles vão trabalhar, eles vão embora, e você não vai ter mais isso, eles com você, e o que vai ficar deles, de lembrar de você, são os cultos domésticos, você que é cristão. Faça isso, culto doméstico, implante a palavra de Deus. Lutero vai dizer que a nossa responsabilidade é levar o Evangelho aos ouvidos das pessoas, mas Deus aplica ao coração. Eles vão ouvir, e Deus tira dos ouvidos e leva ao coração. É Deus que faz isso. A Bíblia diz, como crerão, se não ouvirão nada da fé? Então, devocional. Agora sim, última ideia aí, quinta, do autor nesse quarto ponto, a valorização da experiência comunitária, a experiência da alegria de estar na comunidade. Preste atenção, igreja não salva, igreja não salva.
A Igreja Presbiteriana do Brasil, muito menos, ou qualquer outra igreja. Igreja não salva. Mas entenda, igreja não é um projeto do pastor Nilson ou dos pastores do passado, dos missionários do passado. A igreja não é um projeto seu de forma alguma. A igreja é um projeto de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? A igreja é criação de Deus. Ainda que ela tenha suas falhas, ainda que ela tenha suas limitações, porque nós somos falhos, sim. Ainda que machucamos, ainda que ferimos, ainda que choramos, ainda que nos entristecemos, ainda que não achamos muitas vezes que o culto não foi espiritual, ainda que a palavra não falou a nossa alma, mas isso não é problema do ministério de louvor, não é do pregador. Eu sei que às vezes somos falhos, sim, mas é problema do teu coração que não se preparou para ouvir a palavra de Deus. Mas a igreja é o lugar onde Deus colocou e plantou você para ser bênção. É nesse lugar, conforme diz o Salmo 133, que o Senhor ordena a sua bênção. Então, preste atenção no que vou dizer ao seu coração. Não existe, veja bem, não existe vida cristã fora da casa do Senhor. Não existe. Esse negócio de dizer que é o desigrejado, eu vivo a minha vida em casa, isso não existe não. Vida cristã não é para ser servida em casa. Ainda que você viva a sua vida cristã dentro do lar, claro, não estou dizendo isso. Você vai testemunhar para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu filho, para o seu marido, para os seus vizinhos, mas você vai viver a sua vida cristã no seu trabalho, nos seus estudos, na sua faculdade, no caminhar pela rua, nas suas férias, por onde você for. Mas a vida cristã requer de nós um local para congregar, para sermos pastoreados, instruídos, nutridos, aonde nós vamos chorar, aonde nós vamos nos alegrar, aonde nós vamos caminhar juntos para a eternidade. Amém? Então, valorize a experiência comunitária. Ame os irmãos que Deus colocou ao seu lado. Não olhe para eles com ódio, com raiva, com indiferença. Eu não fui com a cara dele, eu não fui com a cara dela. Ele tem um jeito, ele torce para um time, ele gosta da política tal, ele come macarrão, eu detesto macarrão com cebola, eu não sei. Nós damos essas desculpas e esquecemos de olhar unicamente para Cristo. Então valorize a casa do Senhor, porque é aqui que você vai manter o seu equilíbrio espiritual. É na casa do Senhor. Tem um livro intitulado, e aí se tornou uma frase que muitos dizem assim, me fugiu agora, frutifique, é isso mesmo. Melhor, floresça onde Deus plantou você. Floresça onde Deus plantou você. Eu quero deixar a última frase para nós concluirmos nesta manhã, usando a própria revista do autor, tá bom? Ele diz aí, se você quiser olhar, ele diz assim: uma alma entrelaçada com Deus é garantia de uma vida vitoriosa. Não o bastante as lutas e provações que possam marcar esta existência. Os laços de morte sufocam, mas os laços espirituais produzem segurança, conforto e alívio. Amém? Que o bom Deus abençoe a sua saúde emocional e espiritual. Vamos colocar em pé? Você que está também presencial e online, eu quero convidar você a se colocar em pé. Onde você está aí na sua casa, você que está aqui, para cuidarmos e orarmos pela nossa saúde emocional. Pai, em nome de Jesus, olha para o nosso coração. Olha para a nossa vida, olha para a nossa saúde emocional, física, mas ela depende também da nossa saúde espiritual, Senhor. Olha para nós, Deus, fortalece, alegra, dá força, dá ânimo, aumenta a nossa fé, ó Deus, em nome de Jesus, nos dá uma estabilidade emocional na carreira cristã, até a vinda de Cristo Jesus. Olha para esses irmãos que estão online, o que eles passam também, ó Deus, desse momento. Visita-os com graça, com força e com poder. Olha para nós nesta manhã, é o que nós te pedimos e te oramos, em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, podeis assentar. Você que está em casa, continue conosco ainda.
Irmãos, na semana que passou, a família que foi alvo das nossas orações foi a família da Maria Clara Sgarione. Para esta semana, a família que será alvo das nossas orações é a família da Clarice Moscardi. Eu mesma, né? Ai, que chique. Glória a Deus, que bom. Aniversários da semana. Dia 25, que é amanhã, é Maria Aparecida Sgarione, a tia Cidinha, vai ficar mais jovem amanhã. E no dia 30 é o diácono Genesi. Então, esses são os aniversariantes da semana. E família de oração é a família da Clarice, a minha. Então, como é a minha família, pastor, ao invés de eu orar, eu vou pedir para o senhor estar orando. Pode ser, por favor? Por favor. Vamos orar pela família da Clarice, vamos orar por nós, nos despedindo, indo para os nossos lares. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, bondade e misericórdia. Obrigado pela família de oração da semana passada, a família da Clara, que o Senhor olhe para a vida dela, para a sua família, para o seu emocional, para a sua saúde. Também, ó Deus, pedimos pela vida da Clarice, que agora é alvo das nossas orações. Olhe para ela, Deus, estende a tua graça, fortalece o seu emocional, fortalece a sua fé, sua família, seu esposo, seu casamento, seu trabalho, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem dado a esta família. Mas olha mais uma vez para a tua igreja, nos leva para os nossos lares, para que à noite estejamos juntos em Cristo Jesus. É a nossa oração, no nome dele, amém. Deus abençoe a todos vocês. Parabéns, Clarice. Aqui, pastor. Obrigado. Obrigada a eu.